a dança, ela não é que ela acabou virando isso, não, mas ela tem uma tendência ao apolíneo numa escala maior, sabe? E isso faz com que a dança, se não tiver junto ali, sabe, Dionísio e Apolo junto, dividindo a coisa, eu prefiro, se tiver que escolher, eu prefiro que essa balança vá para cima com Dionísio, sabe? Porque pelo menos se vai para a catarse total, né? E possivelmente vai ficar muito mais interessante, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Essa coisa apolínea, a dança contemporânea também ela talvez ela transite um pouco exageradamente nesse lugar, porque é muito pensamento, é muita reflexão, sabe? É, e aquela coisa, como eu falei agora há pouco para você, aquela coisa, o meu assunto é muito importante, tá, Rafael? Então você tem que, assim, você tem que perceber que o que eu estou te falando, as minhas questões, são importantíssimas. Você não entendeu? Ah, não, não é possível, sabe? E isso é um equívoco abissal, né? A arte ela tem que ser completamente não é que é solta, não é solta também, né? Porque eu falei, a criação ela tem que ser muito racional, mas você não pode achar, você não pode, você tem que fazer, cara. Você tem que estar movido, você tem que estar com uma vontade muito grande de fazer a coisa, sabe? De querer. Não sei, é um sentimento. Eu não sei que sentimento é esse. Sentimento talvez de morte, sentimento de morte e vida, ao mesmo tempo ali, um embate. Porque se você não sentir isso, possivelmente você vai produzir coisas um tanto quanto, sabe, mais ou menos, entende? E também, assim, não significa que você vai produzir obras incríveis, mas você pode até produzir um equívoco também, mas pelo menos potente, sabe? Potente tem que ser. Eu não sei se eu te respondi. É, é o narcisismo triunfante, né? Sabe? Como eu falei, eu sou um cara super narcisista, muito, né? Mas eu tenho um lado também trágico meu, entendeu? E eu uso esse narcisismo meu para expor a minha idiotice também, né? Eu me exponho, sabe? Eu sou um narcisista idiota, né? Então, aí tem lógica para mim, sabe? Um narcisista que é imbecil, né? Um latino-americano imbecil que é narcisista e se acha, né? Se acha o cara incrível, né? Então isso me motiva a criar e é isso, porque também a gente também precisa ter, a gente precisa gostar da gente também, né? Sabe? Porque senão é isso, porque já que a gente vai se fuder lá na frente, não é? Aquele texto lá que no início você vai ter que dar um tiro na tua cabeça e vai ter que liberar o espaço para o outro, né? É assim, a vida tem sido assim, né? E esse texto aí, imagina, eu estou estudando muito, chafurdando muito em Nietzsche também, mas mais em Schopenhauer e Emile Cioran, que é um cara completamente arrasador, sabe? É um pouco de Bakunin também, e aí mistura com Kafka, com, com, com Augusto dos Anjos. Então, são autores muito cáusticos, né? Dostoiévski. Então, assim, aí junta um pouco essa minha tendência como pessoa
isso tudo eu acho que dá um caldo interessante, né? Então, assim, tudo, ou seja, tudo acaba sendo interessante. Eu ser um narcisista, inveterado, me achar o gênio da dança, mas também perceber que eu não passo de um imbecil, né? E que eu queria ter muito sucesso e também não tenho, e que eu queria ter o público que a Débora Cooker tem, né? E quando ela vai se apresentar, tem as filas, né, lá fora do teatro para querer ver a Débora Cooker. E eu nunca tive isso, né? Inclusive, já cancelei espetáculos porque não tinha público nenhum. Então, essas coisas todas me motivam bastante. Aí fudeu, né? Aí você vai ficar dando murro em ponta de faca, né? Porque vai chegar uma hora, por exemplo, se você for um bailarino com muita vaidade, e se você tiver a sorte de ter uma técnica muito forte, muito boa, e ter um corpo bastante legal, bastante vistoso, então você vai conseguir lidar com isso um bom tempo, né? Que nem, por exemplo, você tem tudo isso aí, e um exemplo, daí você dança lá no Balé da Cidade de São Paulo. Então, você vai, né? E lá tem o espelho ainda por cima, né? Então você vai ficar se namorando, né? Transando com você mesmo durante um bom tempo, fazendo sexo com você por um bom tempo, né? Só que o tempo cobra, né? O corpo cobra, a dança cobra, vem a conta depois. Então, e depois vai ser muito sofrido, né? Porque vai chegar um outro mais jovem, tão bonito quanto você, tá? Então, assim, passa a ser trágico também, né? Acaba, porque não um final trágico também, porque ou você vai, enfim, é muito perigoso, muito perigoso. Porque o seu talento é menor, então vai ficar mais na vontade, né? No desejo de querer ser o que você não vai ser, porque te falta talento, né? Te falta um dom para fazer isso, tal. Então você vai ficar perseguindo, se bem que dependendo da onde você atue, né? E, se você tiver uma técnica, para você ter uma técnica boa de dança, você precisa ter talento. Quer dizer, claro que tem, né? Mas não precisa ter tanto talento. Se você tiver uma facilidade física boa, sabe? Você vai, né? Um corpo bem estruturado, bem legal, bem bonito, tal. Você vai. Você pode. E se você for uma pessoa esforçada, né? Trabalhar muito, tal. Você pode chegar, né? Também. Não, eu acho que tudo pode acontecer. Agora, se não tem talento e também não tem atributos técnicos e nem físicos, aí fica só na vontade mesmo, né? Aí vira um sofrimento, né? Não, é, isso é uma boa pergunta, sim, sabe? É, e é uma coisa que essa covardia aí que você mencionou, essa falta de coragem, esse estar em cima do muro, isso tudo é também reflexo, né, do capitalismo que a gente vive. Um exemplo, depois que surgiram os editais na dança, né, e os editais, a gente sabe, eles aparecem numa determinada gestão, né? Então, quando muda uma gestão política, vem a outra,
Normalmente, a outra, que era contra a gestão que saiu, lança um outro edital, né? E o artista, nós somos colocados nesse emaranhado aí, né? Porque como a gente é miserável, essa é a grande verdade, né? O artista brasileiro, ele é miserável, ele trabalha na informalidade, né? 90 e tantos por cento do artista é informal. Então, o que acontece? Depende, é mais interessante, de uma certa forma, o artista ele ficar em cima do muro. Eu não vou, sabe, eu vou ficar só cuidando da minha carreira aqui, não vou me meter da opinião em coisa nenhuma, porque isso tudo pode reverberar aí numa banca jogadora, né, de uma ordem de cima, e eu perder um projeto porque eu me posicionei, né, principalmente nos tempos de hoje com a mídia social, né? E isso tudo, quer dizer, ocorre bastante, porque, né, os artistas nem todos têm essa vontade. Mas eu também não estou dizendo que o artista que não se posiciona também porque ele tem medo, não é isso, né? Às vezes tem artista que não se posiciona porque é, é do próprio artista isso, né? Mas tem muito artista que também não se posiciona com medo de criar algum problema lá na frente, né? Porque a gente acabou ficando escravo dos editais, né, cara? Dos editais públicos. A gente virou escravo, né? E é isso. E não e a gente e edital não é política pública, né? De Estado. Deveria ser, né? Deveria ser, mas não é. Então ficou e cada vez mais os novos artistas chegando, né? Eu digo na cena independente, tá? Quem está atrás precisa do edital para sobreviver artisticamente. Chegando cada vez mais os novos artistas e o guarda-chuva ficando cada vez menor, né? E aí, então aí vem essa coisa meio hedionda, e aí fica assim, tá, vira uma guerra entre os próprios artistas para acessar esse maldito edital, né? Uma guerra mesmo de quase, daqui a pouco eu vou estar dando tiro no outro, né? Porque aquele grupo é um grupo muito, já ganhou muito, eu nunca ganhei nada, que absurdo isso, sabe? Ou então, e tal. Então, mas tu também tem razão, né? Porque quer o edital, no caso aí, então não sei se estou fugindo também, o edital virou quinhão, né? Daí meu quinhão, sabe? Tem muita coisa errada, muita coisa errada. E a gente, nós artistas, a gente anda contribuindo e muito por isso, né? E isso me faz lembrar Maquiavel, sabe? O Estado percebeu isso e joga com a gente. Pode ser qualquer um deles, né? Tem que ter capacidade, tem que saber ensinar, né? Tem que saber, porque não é porque eu sou um coreógrafo, eu tenho capacidade para dar uma aula. Não, opa, não é bem assim. Eu posso ser um péssimo professor, né? O pedagogo, logicamente, ele aula prática vai ser complicado, né? Mas ele pode dar um outro tipo de aula, né? De dança também, né? É, enfim, tem que ser muito bem preparado para isso. E, e tem uma outra coisa também que é muito importante e é diferente, porque é corpo, né? O corpo está muito em evidência ali, né? Quando você vai dar uma aula de dança, é corpo com corpo. Então, assim, você tem que ser muito preparado, não pode ser mais ou menos, sabe? Não pode ser mais ou menos. E o que a gente vê também por aí
É que falta uma legislação, talvez, né, para nós mesmos, né? Assim, quem é que realmente tem capacidade para dar uma boa aula de dança? Porque o que ficou, o que ocorre na nossa Andréa mesmo pode dizer isso, né? O que ficou muito assim, porra, tô sem grana, tô sem um puto, eu vou dar uma oficina de dança. É isso, né? Mas é legítimo também, porra, você está sem nenhum puto, sem grana nenhuma. Você vai, né? Não, então você vai dar aula, né? Então é isso. O Estado, a dança, as artes, né, deveria ser bancada totalmente pelo Estado, sabe? Mas bancada de verdade, né? Se o Estado tivesse essa consciência de perceber que a arte, eu não estou falando de cultura, não, tá? Cultura eu quero que se foda, né? Eu não faço parte da cultura, eu sou artista. O Estado deveria, se ele tivesse essa consciência, né? E deveria bancar o artista, sabe? Mesmo, mas não, né? Não, porque vai arriscar para quê? Para quê? Construir um pensamento de corpo interessante? Se ele, se ele, se ele bobear, esse corpo que vai sendo construído através da dança, do teatro, sei lá, o que mais, pode derrubar esse governo lá na frente, né? Essa população toda com essa sensibilidade de corpo, derruba o governo. Então, quanto mais o povo, quanto mais duro for, quanto mais robótico for, sabe? Quanto mais boi for, melhor, né? Para pro rei. Sabe por quê? Porque assim, mas isso aí eu estou achando que também é castigo de Zeus, isso, tá? Porque é o seguinte, ó, cultura, fazer uma análise aqui, né? Abrir uma perspectiva sobre isso. Vamos imaginar a cultura como se fosse um baú, né? Um baú, uma caixa de Pandora. Pronto. A cultura é uma caixa de Pandora. Por quê? Nessa caixa aí tem construção de avenidas, construção de prédios, construção de cidades, organização das casas, né? Tem racismo, tem feminicídio, tem armas, tem um monte de coisa terrível também junto. E a arte está lá dentro. Né? Então, assim, eu me recuso a estar nesse lugar. Né? Eu acho que tem que ser. Sandro, eu acho que tem que separar. Arte é uma coisa, cultura é outra. Sabe? Porque cultura é cultura do orçamento, é cultura da puta que pariu, tudo é cultura. Por isso que as artes desse país têm um orçamento de meia pinga, entendeu? Porque tudo é cultura. Tudo é cultura. Você sair, o patriarcado é cultura, sabe? Enfim. E a gente está lá dentro. Então, eu fico muito indignado com isso. Eu fico muito puto quando, às vezes, nesse ambiente aqui, não, porque é um ambiente criativo, um ambiente de artistas e pessoas sensíveis e tal, mas por exemplo, nos ambientes políticos, lá onde eu transito, né, o povo me conhece, tal, o povo mais da esquerda, tal. Não, o Borelli é representante da cultura. Eu falo, opa. Não, companheiro, não sou representante, sou artista. Cultura é outra coisa. Eu estou aqui como artista, né? E para a gente é um lugar desleal, entendeu? Porque a gente está lá no meio disso tudo. Mas é polêmico, né? Muita gente vai ter um argumento interessante também e vai derrubar isso que eu estou dizendo, né? Enfim, mas eu sustento porque é o que eu penso e foda-se.
É isso, é uma coisa que é ridícula, né? Eu me lembro na época, vocês devem se lembrar também, na época da pandemia, o povo saiu dançando, né, nas redes, né? Publicando, dançando, tal, e não sei o quê, mostrando as suas habilidades técnicas. E como tem muita gente boa nesse país que dança super bem, né? Isso é uma coisa de bom que o Brasil tem, né? Muita gente dança muito bem. Ficou aquela coisa ridícula, né? Ficou uma coisa demonstrativa. Os psiquiatras eles tiveram, com certeza, muito material para poder estudar depois, né? Durante, porque era uma coisa que eu não entendia. Por que tudo aquilo, né? E, e banalizou, né? Essa coisa de TikTok aí, esses influencers aí e tal, isso tudo banaliza, isso tudo e ganha-se dinheiro com isso, né? Me parece. Exato. É isso. Então, enfim, mas o povo também merece. O povo merece, sabe? Quem gosta disso aí, vai lá, continua gostando, sabe? É isso aí mesmo, cara. Vai lá, é bom, é gostoso, fica nisso aí, né? No fundo, pelo menos eu, né? Nesse ponto sou muito sarcástico, sabe? A vinda de Bolsonaro nesses 4 anos aqui no Brasil tem um lado meu sarcástico que adorou. Venha, venha. Isso mesmo, destrói mesmo, fode com um monte de gente aí, fode com o povo. É isso, o povo merece se fuder, sabe? Tem um lado que merece se fuder mesmo, porque é para aprender, né? E a dança é isso. Então, assim, cada vez mais banal, né? A gente vive numa época das banalidades, né? Quanto mais banal você for, me parece que você fica mais interessante, impressionante, né? Uma coisa impressionante. Eu não sei se isso no mundo saindo do Brasil, fora do Brasil, é assim. Me parece que não, né? Parece que no Brasil ele é mais evidente essa maluquice toda, né? Eu não sei. Já ouvi falar algo a respeito disso, mas é uma coisa impressionante. Você me dá a impressão, quanto mais imbecil você for, mais interessante, mais gente vai querer te seguir, né? Agora, talvez isso tudo é recente, né? Essa coisa aí. Então, a gente não aprendeu ainda a lidar com isso, a população, né? Não aprendeu ainda a lidar com essa porra toda aí. Vai ver é isso. Mas que é engraçado, é. Agora, olha só, já vou puxar para o meu lado. É tão engraçado isso, é tão trágico isso, que é motivo para a criação, sabe? Isso é criativo, sabe? Para virar criações, virar um monte de coisa a partir disso aí. Né? Porque isso é uma tragédia, né? Isso pode ser trágico. Para mim é. E o que é mais engraçado, usando a dança, né? Olha aí, olha onde a dança vai parar também, né? Aí fica assim. Aí eu fui em muitos comícios, né? Agora na campanha tal do Lula tal. E aí o que o povo dançava lá em cima, né? Pô, legal, bonito, né? Manifestação. Tem aquele discurso que o brasileiro dança, né? O brasileiro gosta de dançar, né? Besteira, bobagem, mas gosta. Ele gosta de dançar, né? Ele gosta. A dança para ele é sinônimo de divertimento, né? Impressionante. Então ele se manifesta. Ele precisa para se divertir, ele vai dançar, né? Geralmente ele dança quando ele está feliz. Até quando está triste também, né? Até na igreja se dança também. Olha só que coisa mais absurda. Onde a gente está, né? E lá nos comícios, o povo dançava também, fazendo aquelas dancinhas ridículas, tal, né? Lula, Lula, tá, dançava, tal. E eu estava lá também, né? Lula, Lula, tal. Mas tem um lado que a dança é uma manifestação nossa, do povo, do povo brasileiro, né? Eu nem sei se é também é, né?
do ser humano em geral, talvez. E mas a dança mesmo, a dança artística, a dança que pensa, o artista da dança, essa pessoa é miserável, né? Sabe? Então, assim, a gente vive numa, num, de um jeito, é tanta ironia, a vida é muito irônica, né? É muito irônica. Enfim, enfim. E a dança está nisso tudo aí. A dança é considerada uma das áreas artísticas, mas ela é, já, isso já saiu no censo IBGE. A dança, segunda atividade artística mais praticada no país. Segunda. Ela só perdeu para aquela atividade de costura, como é que fala aquilo? Artesanato. Exatamente, André. Artesanato. Ela só perdeu para artesanato. Olha a potência dessa porra aí, né? Só que é uma potência, mas ao mesmo tempo é mentiroso isso, né? Porque assim, é o povo que quer dançar porque ele quer se divertir, ele não quer saber de ir para o teatro ver alguma coisa. Ele só quer beber tal, e vai lá. Então é muita mediocridade também, né? O tempo todo. Mas aí quando eu começo a vir também as minhas frustrações, eu começo a falar aqui, eu vou de... Como assim? Não, nenhuma. A gente vai seguir. Se tiver alguma esperança, eu não vou estar vivo para isso. Quer dizer, esperança. Essa pergunta foi irônica, né? Porque esperança, o quê? A gente vai ficar esperando, é isso? É o que eu tenho feito. Eu ando esperando aí no meu banco da praça, lá da Praça da República, há anos, o bonde passar e não passou até o momento. Não tem esperança alguma. Não tem, não tem. É isso.